Fala, fera! Vamos resolver a questão 102 da prova azul Enem 2019. Uma questão que a galera bugou geral, envolvendo aí termologia, mais especificamente calorimetria e fluxo de calor, lei de Fourier. Vamos juntos, olha só. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A e B, onde a questão lhe fornece as dimensões, de faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. A razão Ka sobre Kb é mais próxima de. Então, fera, perceba que nessa questão ela fornece as dimensões do recipiente. No primeiro parágrafo, a questão fala sobre as trocas de calor, sobre o fluxo de calor. Esse primeiro parágrafo está tratando exatamente da lei de Fourier. Tá vendo o que é fluxo de calor? Vou lembrar para você. Fluxo de calor, como a própria questão falou, lei de Fourier, o fluxo de calor, ou seja, a potência térmica, é diretamente proporcional à condutividade térmica do material, é uma característica do material, diretamente proporcional à área das faces do recipiente, beleza? A área de contato, e é diretamente proporcional à diferença de temperatura do ambiente externo e do ambiente interno, T1 menos T2. Bem como ele disse aí que é inversamente proporcional à espessura das faces. Então isso é fluxo de calor, a famosa lei de Fourier, beleza? Mesmo que você esquecesse, a questão fala o que ele quer, né? Diz exatamente como ele quer que você escreva fluxo de calor. A constante K, área vezes a diferença de temperatura sobre a espessura. Lembrando que fluxo de calor é uma potência térmica, ou seja, é a quantidade de calor por unidade de tempo. Lembra que potência, energia sobre tempo. Tranquilo, fera? A questão fala, preste bem atenção, que esses dois recipientes apresentam a mesma espessura, beleza? E são colocados blocos idênticos de gelo. Porém, depois de um certo intervalo de tempo, ele percebe que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da massa de gelo que se fundiu no recipiente A. Tá vendo? A quantidade de calor que está associada à mudança de fase é a quantidade de calor latente. Então, vamos escrever isso aqui. Quantidade de calor latente é massa vezes o calor específico latente. Se nós estamos trabalhando com dois blocos de gelo idênticos, o calor específico latente é o mesmo para os dois recipientes. É o mesmo para o bloco de gelo
colocado no recipiente A e o bloco de gelo colocado no recipiente B. Mas, fera, se a estudante verificou que no recipiente B o dobro da massa de gelo se fundiu, significa dizer que no recipiente B ele recebeu o dobro de energia, o dobro de quantidade de calor. Conclusão, eu posso escrever aqui que a quantidade de calor recebida pelo recipiente B foi o dobro da quantidade de calor recebida pelo recipiente A. E com isso, fera, se isso aconteceu no mesmo intervalo de tempo, se o recipiente B recebeu o dobro de energia, o fluxo de calor para o recipiente B também foi o dobro. Então, eu posso escrever que o fluxo de calor para o recipiente B foi o dobro do fluxo de calor para o recipiente A. Tranquilo? E aqui nós matamos nossa questão. Agora vamos escrever a lei de Fourier para essa igualdade que nós acabamos de achar. Vem comigo. Olha só. Tá verão? Se o fluxo de calor do recipiente B é o dobro do fluxo de calor para o recipiente A, nós podemos escrever que, pela lei de Fourier, K de B, a condutividade térmica do recipiente B, vezes a área total do recipiente B, vezes a diferença de temperatura, sobre a espessura do recipiente B, tem que ser igual a condutividade térmica do recipiente A, vezes a área total do recipiente A, vezes a diferença de temperatura, T1 menos T2, sobre a espessura do recipiente A. Lembrando que o fluxo de calor para o recipiente B 2 vezes maior que o fluxo de calor para o recipiente A. Então, faltou só o 2 aqui na frente, né? Ó, 2 vezes, tranquilo? A questão falou que os dois recipientes apresentavam a mesma espessura. Então, eu posso cancelar aqui espessura com espessura. Nas duas situações, a diferença de temperatura é a mesma. Então, eu posso cancelar aí as diferenças de temperatura. Então, eu posso escrever, então, que, só reescrevendo, a condutividade térmica do material B vezes a área de B é igual a 2 vezes a condutividade térmica do material A vezes a área total de A. Como ele quer KA sobre KB, eu vou isolar isso aqui agora, fera. Olha só, vou passar o KB para o outro lado dividindo, e o 2 vezes a área de A, eu vou passar para o lado esquerdo dividindo. Tranquilo? Então ficaria assim, ó. Condutividade térmica de A sobre a condutividade térmica de B igual a área de B sobre 2 vezes a área de A. Tranquilo, fera? Só que preste atenção que essa área aí seria a área total. Lembra que os dois recipientes estão suspensos e estão em contato com A. Então, se liga como é que você faria aqui para calcular a área total de A e a área total de B. Se liga, para o recipiente A seria mais fácil, porque todos os lados, todas as arestas são iguais, né? Quantas faces eu tenho no cubo? Tá vendo? Eu tenho 6 faces, ó. Uma face aqui, 2, 3, tem aqui de baixo 4, tem aqui 5 e tem aqui de trás 6. Então, eu tenho 6 faces para esse cubo que apresentam a mesma área, que é 40 por 40. Concorda, fera? Então, a área total do recipiente A seria 6 vezes 40 por 40. Beleza?
e daria 6 vezes 40 por 40 centímetros quadrados. Eu tenho 6 faces, 40 por 40. Tranquilo? Se você for para o recipiente B, cuidado. Eu tenho 2 faces, essa de cima e essa de baixo, 40 por 40, e eu tenho 4 faces, 40 por 60, ou 60 por 40. Tranquilo? Então, cuidado. Para o recipiente B, eu teria 2 vezes 40 por 40, mais 4 vezes 40 por 60 centímetros quadrados. Tranquilo? 2 faces, 40 por 40, a face de baixo e a face do topo, e 4 faces, 40 por 60. Essa seria a área total do recipiente B. Vamos pegar esses valores e vamos jogar ali na nossa igualdade, tranquilo? Então ficaria o seguinte: 2 vezes 40 vezes 40, mais 4 vezes 40 vezes 60, sobre 2 vezes a área de A, que seria 6 vezes 40 por 40. Tranquilo, fera? Eu percebo que 2 vezes 40 eu posso colocar aqui em evidência, ó. Na verdade, se eu quiser, eu posso colocar aqui em evidência 2 vezes 400, por exemplo, né? Aparece aqui, ó, 100, aparece aqui 100 em cima, também aparece embaixo, tranquilo? Vou fazer o seguinte, ó. Resolvendo aqui novamente, KA sobre KB. Aqui em cima eu vou colocar 2 vezes 400 em evidência, ó, né? Então, 2 vezes 400 em evidência, aqui me daria apenas 4, tranquilo? Mais, colocando aqui 2 vezes 400 em evidência, aqui me daria 2 vezes 6, tranquilo? Sobre 2 vezes 400 em evidência, aqui ficaria 2 vezes 400, e aqui ficaria 4 vezes 6. 4 vezes 6, tranquilo? Aí eu posso colocar aqui, Feró, cancelar 2 com 2, 400 com 400, beleza? E me restou apenas essa divisão. Se liga, 2 vezes 6 me dá 12, 12 mais 4 me dá 16. E 4 vezes 6 me daria 24. Se você simplificar por 8 em cima e você simplificar por 8 embaixo, 16 por 8 me dá 2 e 24 por 8 me dá 3. Então, essa relação KA sobre KB seria 0,66666, beleza? Então, a condutividade térmica do recipiente A em relação à condutividade térmica do recipiente B me daria 0,66 e uma carrada de 6 aí, ó, tá? E aí, se você retorna para a nossa questão, como ele quer o valor mais próximo, a alternativa correta aqui seria a alternativa B, de boa toda. Tranquilo, fera? Se você quiser tirar o print aí da tela, fique à vontade, mas essa questão a galera bugou geral, foi uma questão considerada difícil, visto que lei de Fourier fazia um tempo que não era cobrado na nossa prova, não é uma fórmula comum de aparecer desde 2009. Tranquilo, fera? Então fica aí a resolução da questão 102 da Prova Azul Enem 2009. Vamos juntos, conte com o canal Física Arretada sempre. Até a próxima. Valeu!